Oi, deu Oi, agora certo. E aí, e amiga, aí? tudo bem? E Como é que tá aí essa quarentena? tá legal, assim, né? Fiquei um pouco no início assim meio assustada, né? Tal, aí, aos poucos a gente vai entendendo o que tá acontecendo. E aí tô aproveitando o tempo de estar em casa para também fazer algumas coisas que a gente nunca consegue, né? Como ler mais, ver mais séries, ver mais filmes e tal. Só que Arrumar a engana casa. arrumar a casa, se engana quem pensa que tá em casa é trabalhar menos, né? Tipo assim, minha sensação é que eu tô manhã, tarde e noite fazendo Eu coisas também. no computador e tal. Não, e o meu home office tá pesado também. Eu tô Nossa, tá trabalhando pesado. muito. Mas tá sem sair mesmo, 100%, tá ficando em casa Sem direto. sair, é. Eu tô no 10º dia sem sair, porque eu peguei dengue Sério? antes da quarentena oficial, pouco antes de, não pode sair e tal, eu peguei dengue. Aí eu tô há Porra, 10 dias, ou seja, minha quarentena começou um pouco antes. caramba. Mas aí, já Eu tô tô acostumada. super bem por enquanto. Assim, por Não enquanto eu sei tô como é que bem. Eu vai ser. precisava muito desse. Travou. Isso vai durar. É, também não sei. Porque Mas daqui assim, a um por mês eu enquanto, vou estar. talvez eu esteja assim também, mas por enquanto eu tô tranquila. Não, por enquanto tá ótimo, né? Daqui a Né? pouco eu acho que eu vou dar uma pirada, uma surtada Uhum. básica. Vamos ver se a galera tá aí. Gente, vão dando um oizinho aí, quem chegou, para saber se já dá pra gente começar. Esperar o ok também aqui de Frodo. E aí? O povo tá mandando só corações, corações, corações. Esse povo Ah, não eu tá não bom, vejo né? nada. Ah, porque a live é tua, né? Ah, é? Não acredito que tu não veio. É, não vi nenhum coração. Deixa eu ver. Tá subindo vários corações lindas. Oi, olhinhos Oi! de corações. Olares. Oiê. Que bonitinho. Vamos começar, né? Sim. Já autorizaram aqui a gente começar. A gente está começando um pouquinho atrasada. Primeiro, eu queria falar aí com a galera do Levante, e também com quem não é do Levante, mas que está assistindo essa live, que a partir de hoje a gente vai estar fazendo esses debates virtuais, tanto sobre alguns temas da conjuntura, como também sobre saúde, sobre cultura, sobre dicas do que fazer esses dias que a gente está de quarentena. Então, trocar um pouco para que a gente esteja em casa, se cuidando, contribuindo para conter essa epidemia, mas que ficar em casa não significa estar parado. A gente está em casa, mas a gente está em movimento, a gente está lutando, a gente está mexendo a nossa mente, mexendo o nosso corpo. Então, a gente precisa fazer com que essa quarentena seja o máximo saudável para nosso corpo, para nossa mente, mas também para o nosso país. E por isso a gente não pode parar de pensar na política. Então, a partir de hoje vai estar rolando, inclusive o Levante vai lançar uma enquete aí para o nome desses programas, dessas lives que a gente vai estar fazendo diariamente. Então, quem quiser sugerir nomes, fiquem à vontade, sejam criativos, e mandem propostas de nomes legais aí para esses bate-papos. Mas hoje, a nossa ideia, a gente convidou Ju, que também é militante do Levante, que é economista, e que é incrível, maravilhosa, escreve Brasil de Fato. Vocês devem ler sempre os artigos dela, super didáticos, explicando tudo que a gente não entende sobre economia, pela voz e pela visão de uma mulher jovem e que está na política. Então, isso é muito importante, uma referência muito boa para nós do Levante. E a gente convidou ela hoje para a gente debater um pouco sobre essa MP que causou tanta indignação nas redes sociais, que Bolsonaro decretou hoje, né? MP 927, que flexibiliza várias relações trabalhistas. Mas que nas redes sociais o que tomou conta, a grande confusão, foi o artigo 18, que autorizava a suspensão do trabalho e dos salários por 4 meses. Mas a MP não é só isso, não é apenas isso, né? Tem outros elementos que também significam flexibilização e que prejudicam o trabalhador e a trabalhadora. E é por esse motivo que a gente está fazendo essa live hoje, para explicar um pouco quais são essas outras medidas e para que a gente não deixe de fazer pressão por causa de um anúncio de Twitter do Bolsonaro de que vai revogar o artigo 18. Então, a primeira coisa, Ju, que eu queria que tu comentasse essa relação estado de calamidade pública, LDO e o teto dos gastos, porque essa medida que o estado de calamidade foi aprovado pelo Senado na perspectiva de permitir
que o governo possa não cumprir as metas fiscais, né? Que foram estabelecidas pela LDO. Mas, ao mesmo tempo, o teto dos gastos ainda impõe um limite. E aí eu queria que você trabalhasse com a gente um pouco, explicasse para a galera essa relação e como que isso é prejudicial para um momento como esse, por exemplo, que a gente vive uma grave epidemia, que é necessário que o Estado entre com força para que a gente amplie o serviço de saúde pública, para que o serviço de saúde pública chegue a todo trabalhador e trabalhadora, a todo brasileiro, seja quem mora na capital, seja quem mora no interior, seja quem mora nas cidades mais ricas, quem mora nas cidades mais pobres. Então, explica um pouco para a gente como que isso, qual é a relação dessas duas coisas. Então, boa noite, gente do Levante, não do Levante também, mas que veio aqui na página se informar nessa quarentena, né? A gente ouve muita coisa, nosso WhatsApp passa por várias notícias e talvez isso contribua mais para um desespero coletivo do que para uma saída concreta. Então, esse tipo de debate, aproveitando que a gente está em casa, é ótimo para a gente dialogar sobre elementos da conjuntura e também para pensar coletivamente saídas, né? Então, a primeira coisa importante é que a gente não está vivendo sobre um regime de normalidade, ou seja, a decretação do estado de calamidade pública, ela é uma alternativa jurídica, política, para que o Brasil consiga, bem, como o Bento falou, flexibilizar algumas regras fiscais, mas, inclusive, do ponto de vista político, também suprimir alguns direitos individuais. Então, é importante atentar que a gente não está vivendo sobre um estado de sítio, nem um estado de exceção, mas também não é a normalidade democrática, ou seja, isso também pode abrir caminho para mais criminalização, para a atuação das forças repressivas do Estado, do Exército na rua. Mas do ponto de vista econômico, essa janela, essa possibilidade de que o governo federal não seja responsabilizado, né, de crime de responsabilidade. O que significa a meta fiscal? Todo o primeiro ano do governo, o Congresso, o Estado, eles votam quanto vai ser o gasto do Estado corrente naquele ano. E se você gastar mais do que aquilo e não tiver uma fonte de receita, você pode incorrer num crime de responsabilidade fiscal. Então, o governo, por um lado, deu um passo, que é dizer que, enfim, o governo não tem condições de cumprir a meta fiscal porque a gente precisa de gasto público para sair da crise, mas, por outro lado, ele está amarrado em uma emenda constitucional, aquela chamada PEC do teto dos gastos, PEC do fim do mundo, que é um absurdo, ou seja, você constitucionaliza, não é uma lei ordinária, você coloca na Constituição que o Estado só pode aumentar a despesa em saúde, educação e outras despesas primárias só a variação da inflação do ano anterior. Ou seja, você está decretando congelamento de gastos nessas áreas. E a crise que a gente está vivendo hoje coloca a emergência absoluta de não só ampliar gastos na saúde, né, que é o setor que todo mundo identifica como mais prioritário, porque precisa de respiradores, precisa de maca, precisa de equipamento, mas outras áreas também que vão ter relação com a crise. Ou seja, saneamento, outras políticas públicas que estão congeladas pela regra fiscal, também são importantes de serem avaliadas, porque elas também lidam com a vida da gente. Então, não é só o gasto com saúde, mas é também gasto com outras áreas sociais, com programas redistributivos de renda, com programas de moradia, que são fundamentais para ser um colchão de amortecimento para que a população brasileira não incorra num período de calamidade social maior do que a gente já vinha passando antes. E aí, Ju, eu queria que tu comentasse um pouco quais são os outros pontos críticos da MP, porque hoje acho que causou muito alvoroço e susto, porque realmente é uma medida que choca, né, a sociedade, como assim o presidente está sugerindo, autorizando a suspensão do trabalho e do salário por 4 meses. Então, isso causou muito alvoroço nas redes sociais, e com razão. Imagina que seria para a família, para uma mãe, para um pai, né, para os trabalhadores brasileiros não terem como pagar suas contas, né, seus aluguéis, seu aluguel, sua comida na mesa, porque por mais que a gente vive esse período de crise sanitária, né, de uma epidemia, mas as pessoas mesmo assim precisam comer, mesmo assim têm suas contas para pagar. Então, essa medida não pode ser só para um lado, não pode penalizar o trabalhador, porque ele vai precisar viver não só combatendo o coronavírus, né, mas também se alimentando, mas também cuidando da sua família. Então, isso causou muito alvoroço hoje no dia de hoje, mas a MP não tinha como artigo único o artigo 18, né? Mas muitos outros, que inclusive mexem com férias, mexem com o trabalho do trabalhador em negociações
individuais ou coletivas entre empregado e empregador, o que a gente sabe que sempre estoura a corda para o lado mais fraco, né? Então, eu queria que você destacasse um pouco quais são os outros pontos críticos, porque eu acho que Bolsonaro soltou aquele Twitter, né, dizendo que vai revogar o artigo 18 para dar uma amenizada na pressão social. Viu que a reação foi muito negativa à MP. Então, é muito importante que a gente, nesse momento, consiga esclarecer a todo mundo que não é só o artigo 18, e também o que, que significa essa comunicação via Twitter. Esse artigo 18, de fato, foi excluído, deixou de estar valendo, vai ter que fazer uma nova MP. Então, explicar um pouco disso para que a gente não diminua a pressão popular, não deixe de permanecer fazendo debate, permanecer tentando entender o que está acontecendo e o que é que o governo quer propor. Então, em primeiro lugar, Jesse, tu deve saber mais que eu, uma estudante de direito, mas uma MP ela tem uma validade imediata, né? Uma medida provisória, você não precisa que o Congresso autorize. E as medidas provisórias, elas seguem valendo enquanto elas não são revogadas. Ou seja, por hora, ainda que o Bolsonaro se manifeste pelo Twitter, que ele acha que é o palco por excelência de fazer política institucional, por hora essa MP está valendo. Não existe como revogar um artigo da MP. Então, até que se faça uma medida provisória nova, excluindo a cláusula de que é possível que um trabalhador seja liberado do recebimento de salário durante 4 meses, até que isso seja formalmente revogado, essa MP ainda vale. Agora, eu queria dialogar uma outra coisa mais profunda para a gente entender essa MP. O problema da grave crise social e econômica que o Brasil vai ter é principalmente pelo lado da demanda. Ou seja, o trabalhador para de consumir serviços, para de consumir do ambulante, para de comer fora. E se ele para de gastar com esses serviços, essas mercadorias, a pessoa que vende isso fica sem renda. E aí ela sem renda não vai poder honrar os seus compromissos. Ou seja, a gente tem um problema de falta de circulação de dinheiro, de falta de realização no mercado dessas mercadorias e desses serviços. Qual é a ideia, né, que qualquer economista, não sei aonde esses do governo estudaram, mas o que a gente aprende na economia é que em períodos que a gente tem uma crise de demanda, a gente precisa aumentar o volume de renda na sociedade. Ou seja, a gente precisa contribuir para dar renda para que aquela pessoa que não pôde trabalhar de Uber, vamos dar esse exemplo, porque ninguém demandou Uber naquela cidade, que ela possa receber uma renda para continuar consumindo e que a economia toda não entre em colapso. A proposta do Bolsonaro, além de completamente injusta do ponto de vista social, ou seja, penaliza os trabalhadores pela crise, né? Faz os trabalhadores, que a maioria no Brasil não tem poupança, são trabalhadores que vão efetivamente passar fome, mas ele retira a renda dos trabalhadores ao invés de fazer o contrário. Todos os outros países, inclusive o Reino Unido é um exemplo, de que o Estado está financiando 80% dos salários dos trabalhadores para que eles possam não ir trabalhar, porque a gente tem uma crise sanitária, ou seja, a gente precisa de isolamento, e que mesmo assim eles continuem tendo renda. Ou seja, essa proposta do Bolsonaro, ela vai completamente na contramão do processo, porque você está retirando renda do trabalhador. Você está dizendo que ele não vai receber salário durante 4 meses, ou seja, você aprofunda a calamidade social, são pessoas que não vão comer, são pessoas que não vão poder pagar o aluguel, e você aprofunda a crise econômica, porque você tira a renda de circulação. Então, esse cara que não vai receber, não vai comprar. E se ele não comprar, o cara que vende não vai receber e também não vai comprar. Ou seja, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, essa medida provisória é completamente descabida. E eles querem que a gente, trabalhador, pague pelas várias crises criadas no sistema. Se daqui a pouco a gente tiver uma situação, por exemplo, que o empresário vai dobrar a produção, não necessariamente ele vai dobrar o salário do trabalhador. Por que num período em que a empresa perde produção, ela retira do salário dos trabalhadores? Então, uma coisa é você ter políticas para micro e pequena empresa, para que elas possam continuar garantindo o salário do trabalhador. Então, você desonera a folha salarial, você desonera vários impostos, mas essa medida, ela não está vinculada a pequenas e médias empresas, ou seja, grandes empresas vão lucrar muito se essa medida provisória for levada adiante, na medida em que elas vão poder se desobrigar do salário dos trabalhadores e aumentar a sua taxa de lucro. Então, é possível que a desigualdade no Brasil cresça ainda mais no período que você privilegia as empresas e corta o salário dos trabalhadores na base da pirâmide social. Ou seja, você agrava o problema social e agrava muito o problema econômico. Nós precisamos de saídas, pelo contrário, saídas contracíclicas. Saídas que contribuam para que a gente tenha acesso à renda, à transferência de renda, que o Estado assegure o gasto social, assegure o crédito para que a economia consiga
na medida em que passar esse período mais crítico, voltar a um ritmo de normalidade. E agravar a crise econômica também é agravar a crise na saúde, a Não, e tem um impossibilidade outro de surto. Tem um outro elemento, Jéssica, que também está ligado à inconstitucionalidade desse tipo de medida provisória. Ou seja, porque é ilegal um trabalhador ser elitista, mesmo que ele opte por um acordo individual com seu patrão, ele diga, não, eu quero receber menos e trabalhar menos horas, é ilegal diminuir salários de trabalhadores elitistas. E mesmo agora com a reforma trabalhista, que negociações podem valer mais que a legislação, isso não vale para a seção salarial. Vale para negociação de jornada, vale para negociação de férias, mas negociação salarial é uma negociação necessariamente coletiva, amparada no sindicato da categoria. Ou seja, é também uma tentativa muito esquisita e para não dizer mau caráter, de tentar infringir a Constituição brasileira a partir de uma medida provisória. E num período de estado de calamidade, em que toda a população está numa situação vulnerável, que o país está vivendo, né? Uma crise também parece também muito de má fé, num momento como esse, impor uma medida provisória dessa forma, né? Com esse tipo de medida inconstitucional. E eu acho que uma coisa que a gente precisa refletir também é que para a gente sair dessa crise sanitária, não dá para primeiro uma coisa, depois a outra. Vai precisar andar, trocar o carro com o boi andando, trocar os pneus com o carro andando, em relação à economia e à saúde, porque é isso que você está falando, assim, né? Então, se a gente cria um colapso na economia brasileira, isso também vai impactar na saúde, como hoje a gente já vive no Brasil, né? Muitas pessoas que não conseguem comprar material de higiene, pessoas que não conseguem ter alimentação, várias favelas que não têm água. Então, como é que a gente vai conseguir conter uma epidemia nessas condições sociais, que tem tudo a ver também com o colapso da nossa economia? Então, não podemos dissociar essas duas coisas nesse momento. E, Ju, hoje eu estava vendo que na Venezuela, por exemplo, na contramão aí do que o Brasil vem fazendo, o Maduro, o Estado venezuelano, se comprometeu com o pagamento pelos próximos 6 meses dos salários, tanto do serviço público quanto do serviço privado, cesta básica para 7 milhões de famílias na Venezuela, isenção de taxa de energia, de água, proibição de cobrança de aluguéis. Então, assim, uma série de medidas que tentam enfrentar o problema da epidemia, conter a epidemia, mas sem aprofundar uma crise social, sem criar um caos social e sem penalizar os mais pobres nesse momento, né? Então, o Estado entrando com muita força, ao mesmo tempo na área da saúde, né? Então, com a parceria com a China, comprou vários testes para conseguir aumentar o número de notificações e, consequentemente, definir uma estratégia mais eficaz para conter o espalhamento do vírus. Então, ao mesmo tempo que o Estado está se preocupando, entrando com força para conter a epidemia com medidas de saúde, trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria ouvir um pouco. Eu acho que a Ju caiu. Acho que a Ju caiu. Dá um minuto. Um minutinho, viu, gente, que a Ju caiu. Viva Maduro! Sou do Levante, Oi, tô com Maduro. Oi! Caiu aí, né, Ju? caiu, gente, perdão. Então era um pouco disso, assim, né? Assim como na Venezuela a gente tem visto, e outros países, né? Medidas muito mais coerentes, consequentes com a gravidade do momento em relação a essa pandemia. Queria que tu desse um pouco dessa opinião. O que é que a gente poderia fazer no Brasil? Quais seriam as medidas mais eficazes e coerentes que não penalizam os mais pobres nesse processo de combate, de enfrentamento à epidemia que a gente está passando aqui no Brasil? Eu sou do Levante, estou com Maduro. É nóis. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que adotar a perspectiva que o Lula, né, que é um grande economista e que mostra que grandes ideias econômicas não dependem de um diploma, falou que, em primeiro lugar, a gente tem que salvar a vida do povo e depois salvar a economia. O que ele quer dizer quando ele diz isso? Que todos os princípios econômicos que falam em estabilidade fiscal, em finanças saudáveis, você só pode gastar o que você arrecada, tudo isso cai por terra, porque o que está colocado na nossa realidade ou nós vamos aumentar o gasto do Estado
e contribuir para que a gente salve efetivamente vidas, ou seja, que a gente garanta transferência de renda, que a gente garanta acesso à comida, que a gente garanta alimentação, que a gente garanta sistema de saúde, ou que a gente mantenha uma economia relativamente disciplinada e que, no entanto, não está a serviço do povo brasileiro. Então, vários países, inclusive a União Europeia, que sempre teve uma rigidez fiscal muito grande, já disseram que vão fazer déficit, ou seja, vão ter dívidas de mais ou menos 10% do PIB. Ou seja, essa não é a hora de pensar em equilíbrio fiscal. Agora é a hora de fazer dívida. O Estado vai se endividar nesse momento e vai garantir, com todos os seus recursos, que a gente tenha ampliação dos postos de saúde, ampliação das testagens, ampliação das políticas sociais, para que a gente consiga contribuir para solucionar os problemas da vida concreta, da sobrevivência do povo brasileiro. Em segundo lugar, tem que existir um forte programa, uma ampliação dos programas de transferência de renda. Então, todas as pessoas que estão no cadastro único do governo precisam ter acesso aos serviços sociais, especialmente Bolsa Família e outro tipo de complementação. A gente está propondo também que todos os trabalhadores informais, por conta própria, ou seja, trabalhadores que não são assalariados, recebam uma renda básica de cidadania, ou seja, que todos eles tenham pelo menos um salário mínimo por mês fornecido pelo Estado, para impedir que efetivamente eles saiam para a rua. Porque se você não fornecer uma ajuda, um auxílio para o cara do Uber, por exemplo, e esse cara precisa comer, ele vai sair na rua para procurar alguém para contribuir no seu rendimento. E ele vai contrair a doença, possivelmente vai espalhar a doença. Então, não é só você, se importa que a pessoa tenha acesso a uma renda para que ela honre os seus compromissos, mas inclusive para que a gente cumpra esse pacto sanitário, ou seja, para que as pessoas não saiam para a rua, você tem que garantir que elas tenham renda para ficar em casa. E isso depende do gasto do Estado. Felizmente, a gente ainda tem bancos públicos que podem cumprir com essa função, porque você não pode obrigar o serviço privado a oferecer crédito de longo prazo. Então, contar com os bancos públicos, e por isso que a gente fala que o neoliberalismo um pouco cai por terra nesse período, porque em momentos de crise são as organizações do Estado, principalmente as empresas estatais, que têm condições de abrir mão do seu lucro temporário, mas para fornecer crédito, para fornecer renda, para continuar tendo investimento público, para que a gente consiga logo ter uma recuperação econômica. Então, precisa da amortização e suspensão de todos os créditos imobiliários para capital de giro. Então, pelo menos durante 90 dias, os bancos não cobrarem, então você rola dívida sem juros. Política de transferência de renda, aumento, gastos, crédito suplementar para o sistema de saúde, flexibilização da meta fiscal para que o Estado faça política fiscal, ou seja, para que ele gaste no momento de crise e assim gere renda. Um forte corte na taxa de juros básicas, ou seja, para que a gente possa aumentar o endividamento público, mas que no momento de pagar não seja um privilégio dos rentistas, ou seja, que a gente tenha uma taxa de juros compatível com o mercado internacional. Então, tem várias experiências. Do próprio Chile, que é um país extremamente liberal e de direita, já avisou que vai fazer uma dívida pública de 10% do seu PIB. Dívida para o Estado é muito diferente de dívida para as famílias. Dívida para o Estado significa aumentar a capacidade de investimento para salvar vidas. E nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em salvar a vida, é ampliar os serviços públicos, ampliar a geração de emprego e de renda e, num segundo momento, retomar a normalidade econômica, retomar a arrecadação, pagar a dívida do Estado e garantir que a gente não vai entrar numa depressão econômica sem capacidade de reversão no curto prazo. Então, Ju, esse é um momento muito importante também para a gente travar uma boa batalha das ideias no enfrentamento entre os projetos, né? Então, a gente enfrentar o que significa o neoliberalismo, que nesse momento cai por terra, Estado mínimo, tudo isso que o Bolsonaro, na época das eleições, defendeu, agora está sendo confrontado pela realidade, né? E eu acho que, inclusive, no próprio Brasil, as diferenças regionais, as diferenças de governos nossos, né? A gente está vendo os governos do Nordeste, por exemplo, tendo outra postura em relação ao coronavírus e também em relação às medidas de proteção social, as medidas que estão sendo tomadas para encarar essa epidemia. É muito preocupante em um momento como esse a gente não ter um poder centralizado e que consiga coordenar as medidas a nível nacional para que a gente tenha um equilíbrio, uma consequência, uma coerência, né? A gente está dependendo, praticamente estamos à sorte dos governos estaduais. Então, onde a gente tem governo estadual
que está tomando medidas que protegem o trabalhador, que enfrenta o coronavírus com seriedade, que não acha que é uma gripezinha, que confia na ciência, a gente pode até conseguir ter um maior sucesso nessa empreitada. Mas se a gente tiver num estado que não tem um governador com esse tipo de postura, a gente está perdido porque não temos um poder central nacional conduzindo, coordenando esse enfrentamento à crise sanitária que a gente está vivendo, né? Então é muito grave a situação que a gente passa no Brasil, e nós, né, nessa situação também de não poder estar nas ruas se mobilizando, porque nesse momento é momento de isolamento social, precisamos tentar encontrar formas de enfrentar, seja no debate das ideias, como a gente está fazendo agora com essa live, como a gente está fazendo nas redes sociais e tal, seja através das formas de manifestação de casa, como as pessoas estão fazendo panelaço e tal, que é uma forma de se manifestar, de dizer eu sou contra o que esse governo está fazendo, sou contra a irresponsabilidade da postura de Bolsonaro, eu sou contra essas medidas, a SMP, por exemplo, né, hoje está marcado para 8h30, um panelaço, e é um pouco nesse sentido, como é que as pessoas de casa se manifestam e demonstram sua indignação e sua posição contrária às medidas do governo. Então, é um momento de debate intenso, é um momento de preocupação pela ausência de uma coordenação política a nível de país, né, sobre nesse enfrentamento. Está meio disperso, está meio à sorte dos governadores, mas acho que o nosso papel é, ao máximo, informar, trazer informação de qualidade, informação verdadeira, combater as fake news e provocar o debate na sociedade sobre quais são os passos que o Brasil precisa tomar agora para conter a epidemia e também para proteger o nosso país e o nosso povo, né? Então, queria que você desse seu recado final aí em relação a essa tarefa que a gente tem nesse momento, nesse período que a gente está em casa, para que a militância e também o conjunto de pessoas jovens e tal que estão assistindo essa live escutem o que é que a gente pode fazer nesse momento, né? A primeira coisa eu acho que é duvidar dessas saídas únicas. Ou seja, essa ideia de que só existe uma saída, que é cortar gastos, que é ou deixa o empregador não pagar o salário ou ele vai demitir. Ou seja, essas saídas simplistas que não olham a complexidade do Brasil e compreendem que a gente precisa de políticas públicas, e essas políticas públicas são responsabilidade do Estado brasileiro. O Brasil, muito diferente dos países europeus, que você pode, por exemplo, confinar as pessoas dentro de casa, elas podem cantar na sacada. Aqui a gente tem problemas fundamentais de déficit de moradia, de pessoas que moram de forma aglomerada, um sistema de saneamento que não tem em grande parte do Brasil, ou seja, diferente da Europa, que você pode ter políticas mais contingenciais de isolamento da população, aqui você tem que ter políticas muito mais ofensivas. E o que a gente está vendo é que o Brasil é o país que está indo mais na contramão dos países, inclusive, mais liberais, os Estados Unidos, né? O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Eu não estou te ouvindo, Ju, não sei se está todo mundo ouvindo. Ju, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Não. Ai, meu Deus! Alguém socorre agora. Bem na hora do tchau. Não dá para ouvir? Quem tá aí assistindo, tá dando para ouvir? Escreve aí pra gente. Acho que não, né? Não, né? Bom, gente, vamos na mímica. Beijos. Tchau. Até a próxima. Pronto, então a gente estava se despedindo. Queria agradecer a todo mundo que participou. Foi a primeira, meio no improviso, em relação, né, a um fato que aconteceu hoje, mas a nossa ideia é que a gente tenha lives todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, fiquem ligados nas próximas, a gente vai estar divulgando na página do Levante os temas, os debates, horários e tal. Então, fiquem ligados para acompanhar os próximos debates, né? Vou salvar aqui essa live também para quem quiser ver depois. Muito obrigada. Tamo junto. Seguimos firmes, se mexendo, se cuidando em casa, mas sem desistir, sem parar de lutar pelo nosso país.